Olá, queridos, esse vídeo, o objetivo dele é mostrar para você o que significa a graça de Deus e as suas implicações para a sua vida. No último vídeo nós vimos as implicações negativas, o que causa na vida da pessoa quando ela enxerga a graça simplesmente com uma falsa liberdade, né? Uma liberdade que te encaminha para a libertinagem de você fazer simplesmente o que você quer. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: agora, uma outra verdade sobre a graça de Deus, talvez uma das mais conhecidas, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Talvez esse é o texto mais conhecido a respeito de graça e salvação, porque você sabe, não havia um justo sequer, todos foram encerrados debaixo da lei para mostrar que nós todos, toda a humanidade estávamos perdidos e éramos extremamente carentes da obra de Jesus Cristo, do amor de Deus, das misericórdias e da graça de Deus. Então Deus mostra aqui que pela graça nós somos salvos e não há nada, absolutamente nada que você possa fazer para alterar isso ou ajudar, dar uma forcinha para Deus aí na sua salvação. Tem muita gente que pensa que, olha, é salvo porque é bom ou porque fez alguma coisa boa, ou se preocupa, aquela coisa de que tem que fazer alguma coisa boa para manter isso. Eu quero falar que salvação definitivamente é uma obra da graça de Deus. Mas eu quero falar algo também, uma outra questão, a continuidade, porque, preste atenção, Deus não salvou ninguém simplesmente para ser salvo. Tudo que Deus faz tem um propósito. Você já pensou nisso? Qual o propósito da sua salvação? O porquê que Deus chamou você? Então, com isso, eu quero alertar você. A salvação é apenas o início. Existe vida agora, existe algo que dá continuidade a ela. Deus te chamou, Deus te justificou, com a sua salvação, Deus justificou você. Agora existe algo, Sua vida não acabou agora, Você está vivo ainda. E até que Jesus volte ou que você morra, se ele não voltar antes, é claro, existe essa vida, esse período de tempo que é aqui que implica também a graça de Deus. A graça de Deus, ela não é uma falsa liberdade para você fazer o que você quer, ela é o meio pelo qual Deus salva você, mas também existe algo muito especial. Eu quero falar que graça, nesse vídeo, graça é o poder de Deus na sua vida. Não é algo simplesmente como algo que Deus fez no passado, mas graça é algo no presente, tem implicações seríssimas na sua vida, que diz respeito à abundância, diz respeito a uma vida plena, uma vida segura, uma vida que você vai parar daquele ciclo de derrota e frustrações, porque você talvez não aprendeu ainda o que significa graça. Preste atenção o que no livro de Tito, no capítulo 2, versículo 11, 12 e 13 diz a respeito de graça. Isso vai mudar completamente a sua cosmovisão de mundo, de cristianismo e a sua forma de ver você mesmo no meio de tudo isso e o que implica exatamente na sua vida. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, que é o que nós vimos em Efésios também, ensinando-nos agora a continuidade. Você foi salvo, a graça veio e agora ela te ensina algo, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Deixa eu parar aqui. A graça, então, não é apenas para a salvação. Ela te ensina a renúncia, a uma vida de abnegação. Você vai renunciar ao pecado, renunciar a uma vida promíscua, talvez que você tinha antes, as coisas que você herdou dos seus pais, dos seus bisavós, dos seus avós, dos seus tataravós e aí por diante, costumes, vícios. Agora, a graça te ensina a renunciar tudo isso. E para quê? Para que nós vivamos neste presente século de forma, preste atenção, de 3 formas, as características de alguém que entende a graça, desfruta da graça não somente na salvação, mas na sua própria vida. Vai viver de forma sóbria, justa e piamente. Que coisa extraordinária! Aguardando, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, no livro de Tito, nós vamos ver graças em 3 níveis. O que foi,
Uma graça no passado, que Deus salvou você de uma forma extraordinária através de Jesus Cristo. Graça presente, que te capacita, que te ensina. Você tem que aprender isso, a renunciar a uma vida de pecado, a renunciar às suas paixões, às inclinações, às sujeições, quando você oferecia seus membros ao pecado. Agora, também não é apenas isso, né? A graça, ela te ensina hoje, no presente, a viver de forma santa, justa e piamente. Olha as 3 características de alguém que está desfrutando da graça de Deus. Graça no passado, graça no presente, mas também tem uma graça futura, que ela te ensina a viver, né, linkado, esperando, né, aguardando a bem-aventurada esperança. Eu quero falar uma coisa para você que eu sempre ensinei para os nossos irmãos aqui no Mevan Itajaí, para os nossos alunos em nossas escolas. A nossa esperança, ela vai determinar o nível e a dimensão da nossa vida. Se você espera somente nesta vida, você, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas se você espera no Messias, se as suas esperanças estão em Cristo, que independe de circunstâncias, independe de tempo, independe de estações, eu quero falar que a sua vida, ela tem tudo para ser abundante. Por quê? Porque nada pode roubar essa esperança. Então, por favor, graça é o poder de Deus, tanto no passado na sua salvação, como no presente para você viver de forma santa, justa e piamente, te ensinando a renunciar ao pecado, e no futuro aguardando a bem-aventurada esperança que nós temos no Messias, em Cristo Jesus. Deus abençoe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo sobre graça, porque tem muita gente vivendo uma vida miserável nas margens daquilo que pode viver na plenitude em Cristo, porque não entende os fundamentos da fé, os fundamentos da palavra de Deus, não entende graça. Pensa que graça é simplesmente um presentinho que ganhou de Deus, mas é muito mais do que isso, é muito rico isso. Então compartilha, dá os seus likes aí, comenta, deixa o seu comentário, e nós vamos aí sempre produzindo vídeos. E o próximo vídeo é graça, as implicações para o seu eu. Você não pode perder esse vídeo. Deus abençoe você.